Ó, o Juliette tá aí. Então, pessoal, ah, nós vamos fazer a revisão, certo? É importante que para fazer uma revisão vocês tenham dúvidas, certo? Já pensando na revisão que a gente vai fazer anual. Então, essa aula de hoje, para quem pegou recuperação anual, é. Tudo bem, Lu. Para quem pegou recuperação anual, é um extra, né? Porque a recuperação vai ser feita na semana que vem, certo? Porém, a gente já vai iniciar hoje. Então, assim, ó, quando você for olhar a matéria, tu tem que ser bem sincero o que você não está entendendo, ok? O que você não está entendendo. Mesmo quem sabe, assim, ó, passou, tu olha assim, ó, isso aqui eu achei que eu tivesse entendido, preciso de mais uma explicação, certo? Eu achei que isso aqui fosse, ah, enfim, tivesse ficado claro, fui olhar agora, vi que eu não tinha entendido. Ô, Ah, teacher, enquanto tu passa a revisão para as outras pessoas, a hum, recuperação trazendo o quê? eu não entendi. Enquanto eu passo a recuperação, o quê? Enquanto você passa a recuperação para as pessoas que ficaram de recuperação, as pessoas que não ficaram fazem o quê? Ah, não. É que eu quero. As pessoas que não ficaram vão ter que fazer, porque eu vou explicar, né? Eu vou explicar a matéria primeiro. Nós temos alguns exercícios que eu quero fazer para poder ver se ficou entendido, certo? Mas eu preciso explicar, ver qual é a que vocês querem. Assim, ó, a recuperação anual vai ser feita as unidades. Vocês têm a lista das unidades aí, já receberam ou não? Eu só recebi a lista de recuperação do trimestre. Tá, deixa eu passar então da recuperação anual. Só um pouquinho. Devia estar com isso aí na mão. As outras turmas eu vou fazer. Vamos ver. Não, não, não. Tá aqui. Isso aqui é do ano passado. Sim. Do sexto foi unidades 3, 4 e 6, tá? Unidades 3, 4 e 6. Preposições do lugar. Na unidade 3 entra preposições do lugar, in, on, at, substantivos plurais, singulares, variações da escrita plural, né? E plurais irregulares, verbo there is, there are, né? Afirmativa, negativa, interrogativa. Isso na unidade 3. Na 4, o verbo have, aí entra do you have, do you, né? Does she doesn't have, she has. Unidade 6, o presente simples na forma interrogativa e negativa. Então é isso aqui, ó. Peraí.
Só um pouquinho que o meu cão de guarda tá querendo ser um cão de guarda, mas assim, tem que tomar cuidado para não pisar em cima dele. Tem que botar uma placa assim, ó. Cuidado, cão de guarda, não pise em cima, entendeu? Porque ele é muito feroz, assim. É uma coisa, parece um pano de chão. E daí não adianta ele ficar latindo. Então, unidade 3 aqui, pessoal. There is, there are. Eu coloquei sempre com o vocabulário correspondente. Então, o que que nós fizemos? O que que nós fizemos? Não abriu aqui. Então, nomes de casa, móveis, utensílios, isso é importante saber, tá? Você lembra de todos eles. Então, quem está com dificuldade para lembrar dos dificuldade para lembrar dos nomes, em casa vale a pena fazer os bilhetinhos e colocar. Desculpa, gente, só um pouquinho. É que são as minhas primeiras frases do dia, então, né, a garganta não está ajudando muito. Então, colocar as etiquetinhas dos móveis para poder saber, né? Door, table, chair, bed, mirror, né? Para poder ficar olhando todo dia. E esse tipo de coisa, eu já vi pessoas fazendo esse tipo de coisa, ajuda para coisas concretas. Então, tudo que for concreto, que tu consegue enxergar, é legal fazer desse jeito. Agora, para tudo, de repente, não, né? Cartazes também ajudam, ó. Cartaz ajuda para preposição de lugar. Então, você lembrar in, on. Então, se você quiser tirar uma cópia disso aqui, né, para poder lembrar que in é dentro, on é em cima, under é embaixo, near é do lado, between é entre os dois, behind é atrás, across from é do outro lado, next to ao lado e in front of à frente, né? Então, esse tipo de raciocínio, até você conseguir lembrar. Depois que tu lembrar, tu não vai mais precisar, né? Ter esse recurso, mas até lembrar, ele ajuda bastante. Se você é visual, o desenho vai ajudar. Então, faz um desenhinho, tal, bota uma frase, pronto. Na hora de fazer, você vai ficar olhando aquilo ali, ele vai ajudar. Para mim, o desenho não ajuda. Para mim, o desenho não ajuda. Ao longo dos anos, eu fui descobrindo que eu sou sinestésico. O que que é esse sinestésico? Eu tenho que usar. Então, sempre que eu chegava na aula, sem ter feito a tarefa, eu tinha muita dificuldade para poder lembrar. E sempre que eu fazia a tarefa, eu fazia aquilo ali, eu dava as respostas sem nem gaguejar. Por quê? Eu sei que, como eu sou, né, através dos anos dando aula, existe uma maneira de aprender que é sinestesia. Você precisa manipular aquele conhecimento. Então, eu sou assim. Então, eu tenho que fazer duas, três frases com cada um deles. A partir do momento que eu faço as frases, elas. Tudo bem, Luiz. Saiu sem querer. A partir do momento que eu faço as frases, eu consigo lembrar. Então, vocês vão ter que descobrir qual é o seu jeito de aprender, certo? O que aconteceu comigo, por exemplo, vou dividir, isso não é só com quem vai ter que estudar para recuperação anual, para o ano que vem. Eu sempre fui muito bem na escola, muito bem. Eu precisava estudar, nunca peguei nenhum livro, nem sabia o que era estudar. O que aconteceu? Cheguei no ensino médio, eu não sabia estudar. E ali eu tomei ferro. Por quê? Levei, ó, paulada, porque eu não sabia, precisava estudar, as matérias eram mais difíceis, e eu não sabia estudar.
ficava lendo, ficava. Então, de uma certa maneira, é bom estabelecer estratégias de estudo, já vocês se confrontarem com as dificuldades agora, porque ao longo da vida vocês vão precisar estudar. Não interessa se é agora. Em um determinado momento, tu vai precisar estudar. Tu já vai chegar com as estratégias prontas. Eu tive que fazer isso que vocês estão fazendo agora no ensino médio. Só que daí a matéria era gigantesca, assim, eram fórmulas e fórmulas e fórmulas de matemática, de física, de química. Tinha que saber tudo de cor e eu não conseguia dar conta daquilo ali, porque era muita coisa. Agora, se eu tivesse tido dificuldade antes, que eu tivesse estabelecido as minhas estratégias de aprendizado antes, ali eu só manteria e eu já. Aí fui lá que eu fui descobrir que eu precisava manipular. Então eu fazia exercício, 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 exercício até entrar, mas demorou, sabe? Então, uh, vocês. Então, quem é como eu, assim, ó, tem que fazer exercício, não tenha preguiça. Vai ter que fazer, tá? Então, as preposições. Então, já falei do cartazinho, já falei do desenho, falei do exercício, certo? Quem é auditivo, pensa assim, eu vou. ah, Quando eu assisto um filme, por exemplo, tem. Eu consigo estar fazendo uma coisa e eu estou escutando, estou prestando atenção no que eu consigo entender a história. Você é auditivo. Se eu não estiver olhando para o filme, pode ser em português. Eu não consigo. Por quê? Porque eu sou sinestésico, eu tenho que estar participando inteiro. Me dá uma foto, eu tenho que pegar a foto assim. Nossa, que interessante. E enxerguei. Se tu não me der, eu não manipular aquilo ali, não enxerguei nada. Não sei nem quem estava na foto, tá? Então, there is, o que que é? Eu vou pedir para vocês completarem com o verbo dare to be. Dare to be. O que que é dare to be? É o verbo existir, verbo haver. O que que é haver? Por causa do to. O to, quando está junto de um verbo, por exemplo, to be, to go, to do, to see. O que que é isso? São verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo. O que que é infinitivo? Infinitivo é o verbo que não tem flexão nenhuma. Só um pouquinho. É o verbo que não tem flexão nenhuma. Então, o que que é não ter flexão? Não existe o verbo caminho. Não existe o verbo caminhei. Existe o verbo caminhar. Não existe o verbo andei. Existe o verbo andar. Então, o infinitivo em português é caracterizado pelo R no fim dos verbos. Andar, caminhar, correr, levantar, sair, cheirar, né? Os verbos em inglês, no infinitivo, são caracterizados pelo to. Então, to be, to go, to do. Então, o verbo dare to be é o haver. Tenho certeza que vai ter gente na hora da prova que vai colocar assim. Eu vou colocar entre parênteses, verbo dare to be. A pessoa vai lá e coloca there to be a car. Como assim? Porque a pessoa pega o verbo no parênteses e coloca na frase. Não pode. Por que que não pode? Porque there to be é existir. Você não pode haver. Você não pode falar haver um carro na frente de casa. Você tem que dizer que há um carro na frente de casa. Ou não há um carro na frente de casa. Como é que eu vou falar que há um carro na frente da minha casa? There is a car in front of my house. Como é que eu vou dizer que não tem um carro? Faltou ponto final ali.
Como é que eu vou dizer que não tem um carro? I don't have car. I don't have Não. car. I don't have é eu não tenho. Não tem, não existe, não há. Mas é muito boa, foi essa colocação. Em português do Brasil, no português do Brasil, a gente usa o verbo ter como se ele indicasse existência. Nos outros países lusófonos, ou seja, nos outros países que falam português, isso não existe. Não há. Então, o que que Mas, falam? mas os países que falam português é só Portugal e aqui, né? Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Ilha da Madeira, uma parte da Índia, uma parte da China. Não, tem vários, tá? Tem vários. Nós somos o país que mais expressão tem, pela produção cultural, pelo tamanho, pelo número de falantes, né? Nós temos um número absoluto de falantes de português, né? São 200 milhões de pessoas, não é uma língua que não tem expressividade, mas nós, em termos de países, né? Eu não sei se os outros países que falam português somados dá 200 milhões, eu não saberia te dizer, tá? Mas então, os outros países lusófonos, todos eles mantêm ah, há um carro, não há ninguém, não há problema, né? Então, só aqui no Brasil que fala, tem um carro na frente da minha casa. Quem é que tem o carro? Ninguém tem o carro está lá, né? Agora, eu tenho um carro, é diferente, eu estou falando da posse que eu tenho. E para eles não tem essa semelhança. O verbo ter é ter e o verbo haver é haver, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Isso que aconteceu agora não pode acontecer, certo? Se você fala have a car, por exemplo, vamos pegar esse erro aqui. Eu tô falando em inglês, eu falo assim, ó, have a car in front of my house. Que sentido tem para eles isso aqui? Nem um, tá? Não faz o menor sentido. Porque nesse caso, o have vai ser um auxiliar, né? Como eu pergunto, do you like, do you study, fica have a car. Primeiro que eles iam corrigir. Eles não iam deixar have, ia ter que ser has porque é he, she, it. No caso, car is it, né? Então, has a car. Aí, esse restante da frase não faz o menor sentido. Eu poderia falar assim, ó. Has a car crashed? Escutei um barulho muito forte, de muito alto, né? De freada de pneu, e daí um barulho de uma coisa quebrando e vidros estilhaçando. Aí eu posso perguntar assim: um carro bateu? Has a car crashed? Aí faz sentido para eles. Então o have vai ser o verbo auxiliar de um tipo de pergunta que a gente vai aprender lá no oitavo ano, que é um tempo verbal chamado present perfect, tá? Present perfect tense, que nós não temos em português, esse tempo não existe, tá? O verbo have vai ser auxiliar. Então, somente assim, tá? Não faz o menor sentido para vocês. Ah, eu não entendi essa frase. Não é para entender, eu só estou dizendo que a única chance que tem do have estar na frase seria nesse caso, que vocês não têm nem como alcançar isso agora, tá? Então, mas quando vocês chegarem lá na hora, vocês vão entender, porque a gente vai construindo esse conhecimento para poder entender depois. Então, para você falar que existe, there is. Para falar que não tem, there isn't car in front of my house. Certo? Então, there is no singular, there isn't no plural. Para eu fazer a pergunta, como é que eu vou fazer a pergunta? Is there? Is there?
car in front of my house? Então, inverte a ordem. Anota, gente. Se você não anota, não lembra. Sempre que você for fazer a pergunta, você vai inverter com o verbo to be, seja there is, there are, seja am, is e are. Você vai inverter a ordem. Olha aqui, ó. Is there, are there, né? Existe uma TV? Há uma TV na sala? Há duas camas no quarto? Sim, há. Não, não há. Então, yes, there is. Ou então, no, there isn't. Yes. Quando faz a pergunta no plural, yes, there are. Ou então, no, there aren't. Não posso falar yes, there aren't. Só no, there aren't, né? Não, não há. Quando a resposta for curta. Tá ok, pessoas? Sim. Tá? Então, era 3, 4. Aqui entra o do you, does he, does she, doesn't, don't, né? Você faz a pergunta para saber se a pessoa faz alguma coisa, certo? Então, aqui, ó, nomes de brinquedos, né? Objetos de uso pessoal, aqui. Então, no 4, a gente está falando do presente do verbo have, que ele é um pouquinho diferente dos verbos, dos outros verbos. Então, quando você for falar eu tenho, aí é ter mesmo. I have. Eu tenho. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. I have a headache. Né? I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça. Certo? I don't have a car. I don't have a car. Eu não tenho um carro. Certo? Então, eu tenho. I have. Ele tem. He has. Ah, eu acertei tudo, só esqueci de colocar o S. Tá errado, tá? Por quê? Porque a única conjugação que tem no verbo é eu tenho, I have. Você tem, you have. Nós temos, we have. Vocês têm, you have. Eles têm, they have. Então é have. A única diferença que tem no ele, no ela e no objeto, que é has. E aí você vai lá e não coloca, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que, nesse momento, lembrar. Ele tem, he has. He has. O que quer dizer he has? Ele tem. O que quer dizer she has? Ela tem. O que quer dizer it has? Oh, pode ser um cachorro tem, ou a casa tem, né? O livro tem, it has. Para falar que eu não tenho, I don't have. Então, don't have ou doesn't have. Então, para he, she, it, doesn't have. Ou does not have. E para as outras todas, don't have. Ok? Não pode chegar, pegando aquele exemplo de antes. Não tem nenhum carro na frente de casa. Aí a pessoa vai lá e fala, don't have a car. Don't have a car in front of the house. Não pode falar assim. Lembra que assim como você não pode falar have a car, você não pode falar don't have a car. A não ser que você esteja falando I don't have a car. Não tem um carro, né? Agora, então o que você tem que falar? Não há nenhum um carro. Então, there isn't a car. Então, quando você for falar don't have, você vai ter que falar I don't have a pencil sharpener. Eu não tenho um apontador em casa.
In my house. Aí como é que faz, Adriana? Na ponta de uma faca. Não seria mais fácil ir lá na papelaria e comprar um computador? Seria, mas quebra muito a ponta, gasta muito na faca, eu controlo. Para quem é da época que a gente fazia com bisturi de cirurgia. Imagina, a gente usava gilete, gente, para fazer os lápis na sala. Ninguém usava apontador na minha época. Eu pegava a gilete e ia lá assim, ó. A professora deixava a gente lá mexendo com a gilete. Imagina que perigo. Ai, ai. Tá? Então, certo? Don't have, doesn't have. Para fazer a pergunta, do you have, does he have, aqui é a negação, certo? E a afirmação. Ó, do you have, does he have. Então, você vai colocar o auxiliar na frente do sujeito, tá? Ó, para afirmar, eu falo I have, you have. Para fazer a pergunta, eu simplesmente boto o do na frente, tá? Quando você fala, você vai fazer a pergunta, você afirma, does he have? Para fazer a afirmação, he has, né? Aqui tem um S, he has. Para fazer a pergunta, você tira o S do verbo e o verbo passa a ser does. Então fica does he have, does she have, does it have. Certo? Na unidade 7. Um pouquinho. 6, não é 7. Imbecil. Aqui, you don't know him. Vamos limpar essas páginas aqui que tá. Não é aqui. Ok? Então, assim, nós estamos falando dos pronomes objetivos, quando a gente fala ali do him, her, us. Tá meio sujinho isso aqui, né? E aqui, a forma negativa dos verbos é afirmativa dos verbos irregulares e regulares, tá? Então, quando você for falar dos verbos, as ações, você vai falar sempre o verbo é to like, to go, to do. Para você fazer a pergunta, para você fazer a afirmação, você só tira o to e aí fala I like. Agora, quando eu vou falar dele ou dela, vamos ver qual desses aqui que eu usei. Pera, aqui. Então, aqui, ó. Vitória live em Açores, né? Então, como é que você vai. Eu tinha usado esse exemplo falando sobre a Vitória. Que a Vitória mora nos Açores. Vitória lives em Açores. Por quê? Porque eu estou falando dela. Quando eu falo dela, eu tenho que afirmar que é ela. Ah, mas eu me esqueci, eu coloquei Vitória live em Açores. Eles vão She entender. lives in Açores? Hum? She lives in Açores? Ou she live, mas eu me esqueci de colocar o S. Eles vão me entender? Vão. Tá certo? Não.
tá? She live em Açores. Eles vão me entender? Vão. Está certo? Não. Como é que ela mora? She lives. She lives. I live, you live, she lives. Então, nesse caso, faz umas frasezinhas assim, ó. Como é que eu vou falar ela gosta? She Likes? likes. Tá? Ela vai. She goes. Go. Então, por que que agora, em vez de S, eu coloco ES? Porque uma das variações para fazer a terceira pessoa é colocar ES. Lembra? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. As variações para conjugar o verbo em terceira pessoa é S, ES e IES. S, ES, IES. Ok? S, ES, IES. Então, o S vai ser a maioria das vezes. Por exemplo, talk vai virar talks. Walk vai virar walks. Aí vai. See vai virar sees. See de ver, né? Agora, see de mar. Como é que eu vou falar mares? Seas, tá? Ah, não, isso aqui é plural, Bocó. Seas, seas. Meu Deus do céu. Look, looks. Ai, Pangol. Tá, desculpa. Tadinho. Não, gente, é só um momento, estou precisando de férias, tá? Foi um lapso que eu percebi. Imagina se isso fica gravado na aula, a pessoa fala. Porque o que que é? Eu peguei e coloquei um. Mas o teacher tá gravado na aula, a aula tá gravando. Tá gravando, mas eu corrigi. Imagina tu não corrige, a pessoa fica. E aí vai pensar assim: meu Deus, esse professor confunde verbo com substantivo. Entende? Vocês não são obrigados a saber, mas eu sou, tá? Então, verbos, né? Então, a maioria deles vai levar S. Alguns deles vão levar ES, tá? Quais são os que levam ES? Todo verbo terminado em S, X, Z, O. Acho S, X, Z, O. Se eu me lembrar de mais algum, eu falo. Tá? Então, aqui, por exemplo, pass, passar, né? Ah, ele passa na frente da minha casa. Eu vou falar he passes in front of my house. É só, na verdade, ah, tá. Claro que tem. CH, SH, CH, SH. Tá? Então, como é que eu vou raciocinar? Por que que eu vou colocar o ES? Pensa assim, ó. O verbo termina em como é que eu vou falar que ele gosta, que ele passa? E pés. Pareceu um balão murchando, né? Então, tu vai colocar o ES ali para mostrar que he passes, né? He passes in front of my house. He passes in front of my house. Ele conserta muito bem. He fix, que é consertar, fixes, certo? Um, fixes. He, tá, esse aqui é o único verbo que eu consigo me lembrar que tem Z, certo? Eu não consigo me lembrar de nenhum outro no momento. Buzz, que é zumbir, zunir, né? O barulho da abelha. Bzz. Então, se você falar, nossa, isso aqui tá zunindo, ou zune muito. It buzzes.
Também é, como eu falei, é só tu raciocinar. Terminou nesses sons que fazem zzz, você vai colocar o ES para poder diferenciar a terceira pessoa. Você não fica só um sabe? É uma questão de lógica. Caso você não lembre. Alguém entrando agora. É sério. Então, buzz, goals. Go vai virar goals. Do vai virar does. Ok? Nós temos também watch, que é assistir, vai virar watches. Catch, que é pegar, pega a bola, assim, agarra, ou pega um ônibus, vai virar catches. E wash, que é lavar, lavar, vai virar washes. Ok? Então, são maneiras de você falar que você não percebe, só que na hora de escrever, você vai. Tu tem como raciocinar. Por isso que as normas da escrita são mais criteriosas, vamos dizer, né? Na oralidade, tu pode errar, não tem tanto problema, mas quando você vai falar, escrever, você tem tempo para raciocinar, e aí fica mais evidente que você tem que ter um cuidado maior, tá? Teacher, Oi. o que significa catch Então, com catch CH? é pegar. Pegar assim, ó, pegar a bola, por exemplo, catch it, né? Também pode ser usado para pegar o ônibus. I have to catch the bus. Normalmente, take the bus. Take the train, take the plane. Mas pode ser catch the bus também, certo? E eles usam muito para cobrar não, para falar sobre uma situação, tipo, qual é a pegadinha que tem? Tem alguma pegadinha nisso aí. Eles perguntam assim, what's the catch? What's the catch? Aí a pessoa fala, there's no catch. Quer dizer, não, quando a gente fala em pegadinha, sabe, dá para entender o que que é? A pessoa fala querendo mostrar uma coisa, mas na verdade ela está querendo te enganar. Ai, compra esse produto porque é muito bom, tá na metade do preço. Metade do preço? Tipo, dá para entender que tenha um desconto, mas metade do preço é muito grande o desconto. Qual é a pegadinha que tem aqui? Tem uma coisa para me pegar, né? Ah, é que tem esse defeito aqui, sabe? A pessoa, se tu não perguntar, a pessoa não fala, e muitas vezes ela não fala. Então eu pergunto assim, what's the catch? E aí você vai lá e vê, o catch é esse aqui, Ok. tá? Certo, pessoal? Eu acabei passando todas as. Que a ideia que eu tinha era essa mesmo, certo? De passar todas as. O conteúdo. É vocês agora saber o que vocês precisam estudar e perguntar. Nós vamos fazer exercícios para a aula de revisão. Eu quero que vocês façam os exercícios da unidade 3 e 4 lá atrás, para poder saber onde é que vocês estão com dúvida, tá? Unidade 3, 4 e 6, lá no fim do livro, as W, sabe? Aquelas páginas W, W1, W2, W3, lá no fim do livro. Então, essas aí vocês vão fazer, e aí ali vocês vão ter como perguntar as dúvidas que vocês têm. Cadê vocês? Estão aqui. Certo, pessoal? Falei mais como da cobra. Ok. Saí preparada Tá. pra dormir demais. Pois eu disse assim, quando tu entrou agora, eu digo, meu Deus do céu. É, não Agora, tá no finalzinho, não. Isso aqui tá daqui a bom. pouco
É estranho, né? Terminar onde você dá tchau pro professor de inglês. Ai, obrigado. Gente, quem eu não vejo mais. Senti falta.